Ela foi humilhada no tribunal pelo ex-marido milionário, mas se reergueu. Anos depois, o advogado que acabou com sua vida volta e revela algo que a deixa em choque. Deixa seu like e se inscreva para apoiar nosso canal. Obrigado. A chuva caía pesada contra as janelas do tribunal, como se o céu de Salvador chorasse junto com o coração dela. O ar estava denso, carregado de tensão e angústia. Mariana Costa sentia o peso da derrota antes mesmo de o juiz abrir a boca. Sua mão agarrava a borda da mesa, os dedos pálidos de tanto apertar. O peito pulsava com uma mistura de revolta, medo e raiva. Do outro lado da sala, Rafael Almeida, seu ex-marido, o homem que jurou protegê-la para sempre, exibia um olhar frio, quase triunfante. Ao seu lado, o advogado Lucas Mendes arrumava os punhos do terno caro, o rosto impassível, como se aquilo fosse apenas mais um dia de trabalho. Para Mariana, no entanto, era tudo. Cada palavra de Lucas durante o processo cortava como uma navalha. Ele desmontou suas alegações com frieza, expôs suas vulnerabilidades e transformou sua dor em munição jurídica. O juiz limpou a garganta antes de falar. Após analisar os argumentos apresentados, concedo ao Sr. Almeida a posse total dos bens e da residência principal. Mariana sentiu o chão sumir. As palavras seguintes viraram um borrão. A casa. A única coisa que restava além das memórias. Rafael havia levado os olhos cheios de lágrimas, cruzaram com os de Lucas por um segundo. Ele permaneceu neutro, profissional. Mas Mariana jurou ter visto algo ali. Remorso? Piedade? Não importava. Ele era tão responsável quanto Rafael. Isso não está certo, sussurrou ela, mas sua voz se perdeu no burburinho da sala. O martelo bateu, selando sua sina. A noite estava úmida quando Mariana deixou o tribunal. Suas pernas tremiam, como se fossem ceder a qualquer instante. Mariana! A voz de Clara, sua melhor amiga, rompeu o silêncio. Ela se virou, os olhos vermelhos. Ele levou tudo, Clara. Tudo. Clara segurou suas mãos com força. Você ainda tem a si mesma. Você vai dar a volta por cima. Mariana deixou escapar um riso seco. Como seguir em frente, quando até sua dignidade foi triturada? Como recomeçar do zero em uma cidade que parecia gritar sua derrota a cada esquina? Ela não respondeu. Apenas olhou para trás, para a entrada do tribunal, e viu Lucas Mendes e Rafael saindo. Ambos impecáveis, com seus ternos caros, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivessem acabado de destruir uma vida. Naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa. Nunca perdoaria aquele homem. Meses se passaram. A vida não facilitou para Mariana após o divórcio. Sem casa, sem dinheiro, sem nada. Ela precisou começar do zero. Mas Mariana não era mulher de se entregar. Foi assim que nasceu a Doce Maré, sua pequena confeitaria no bairro da Ribeira. Um espaço modesto, mas cheio de alma. Cada brigadeiro, cada bolo de rolo, cada café servido ali era mais do que um produto. Era um pedaço da sua luta. Mas o destino, sempre traiçoeiro, não a deixaria em paz tão fácil. Naquela manhã, enquanto limpava o balcão, ouviu o sininho da porta tilintar. Bem-vindo a Doce Maré. No que posso ajudar? Ela parou. Ali, parado à sua frente, segurando um guarda-chuva ainda pingando da chuva baiana, estava ele, Lucas Mendes, o homem que arrasou sua vida. Ele pareceu surpreso ao vê-la. Mariana! O nome dela na boca dele soou como uma ofensa. Seu sangue ferveu. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz cortante. Lucas hesitou, apontando para a vitrine. Eu passei por aqui outro dia. Parecia um lugar legal. Resolvi entrar. Mariana cruzou os braços, o rosto cheio de descrença. Você acabou com minha vida defendendo aquele canalha e agora quer comer meus doces? Lucas suspirou, passando a mão pelos cabelos castanhos. Mariana, eu não... Sai. Por favor, Eu disse, sai. O silêncio pesou entre eles.
Lucas a encarou, como se buscasse algo em seu olhar. Mariana não cedeu, não fraquejou. Ele assentiu devagar e deu um passo atrás. Tudo bem. E saiu, deixando apenas o som do sininho ecoando. O peito de Mariana arfava, mas ela não imaginava que aquele encontro estava longe de ser o último, porque o destino, caprichoso como o mar de Salvador, ainda tinha muito reservado para ela e Lucas Mendes. Mariana ainda sentia o coração disparado enquanto olhava para a porta por onde Lucas havia saído. O aroma doce de coco e canela, que sempre a acalmava, agora parecia sufocante. Ela queria acreditar que fora apenas um acaso, um erro, mas algo dentro dela dizia que não. E ela estava certa. No dia seguinte, Mariana tentava focar no trabalho. Havia encomendado um lote novo de farinha e precisava preparar um pedido grande para uma festa no Pelourinho. Mas sua cabeça estava a mil. Ela pegou a colher com força, espalhando o recheio no bolo com gestos bruscos. O bolo não te fez nada, sabia? A voz de Clara a fez soltar um suspiro longo. Eu só não consigo parar de pensar. Por que ele veio aqui? Clara deu de ombros. Talvez quisesse mesmo só um café. Mariana riu sem vontade. Não, acha mesmo que um cara como Lucas Mendes entra numa confeitaria pequena como essa por acaso? Bom, se não foi por acaso, então ele está pensando em você. Mariana sentiu um frio na espinha. Pensando nela? Não, impossível. Ele era um advogado frio, calculista, que jogou seu nome na lama sem pestanejar. Mas então, por que a olhou daquele jeito quando entrou? Antes que pudesse organizar os pensamentos, o sininho tocou novamente. Mariana levantou os olhos e sentiu o corpo travar. Lucas Mendes estava ali, de novo. Sua respiração ficou presa. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ele não usava o terno impecável do tribunal. Vestia jeans e uma camisa social com as mangas dobradas, parecendo mais humano. Ele hesitou antes de falar. Posso conversar com você? Clara lançou um olhar de alerta para Mariana. Não temos nada para conversar, respondeu Mariana, firme, embora seu coração estivesse a mil. Lucas passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Eu sei que sou a última pessoa que você quer ver, mas preciso de 5 minutos, só 5. Mariana cruzou os braços, semicerrando os olhos. 5 minutos para quê? Para me lembrar do que aconteceu naquele tribunal? Para dizer que foi só trabalho? Não. A voz dele saiu grave, carregada de algo que Mariana não identificou. Só quero explicar. Ela poderia tê-lo expulsado de novo. Poderia ter virado as costas. Mas algo no olhar dele a fez hesitar. Clara tocou seu ombro de leve. Se quiser, eu fico por aqui. Mariana respirou fundo. 5 minutos. E depois você vai embora. Lucas assentiu. Clara os deixou sozinhos. Lucas olhou ao redor da confeitaria. Ficou bonito aqui. Tem a sua cara. Mariana não respondeu. Apenas cruzou os braços e esperou. Ele suspirou antes de começar. Eu nunca quis que as coisas terminassem daquele jeito, Mariana. Ela riu, sem humor. Claro que não. Você só fez seu trabalho. Sim, fiz, mas isso não quer dizer que eu gostei. Ela estreitou os olhos. Tá querendo que eu acredite que um advogado como você sente culpa? Depois de tudo? Lucas passou a mão pelo rosto. Você não entende... Mariana sentiu a raiva crescer. Então me faz entender. Ele hesitou. E foi aí que Mariana percebeu. Lucas escondia algo. O jeito que desviava o olhar, a tensão em sua mandíbula. Havia um segredo ali. Mariana, Antes que ele pudesse terminar, o sininho tocou novamente. Mariana olhou para a entrada e seu sangue gelou. Era Rafael Almeida, o homem que destruiu sua vida. Ele estava ali com um sorriso arrogante nos lábios. Ora, que coincidência, vocês dois juntos de novo. Lucas fechou a expressão erguendo o queixo. O que você quer, Rafael? O ex-marido de Mariana ignorou Lucas e caminhou até o balcão. Só tô curtindo a ironia. Eu tirei tudo de você, Mariana. E agora, olha só. Você aqui,
Com o cara que ajudou a te derrubar. Mariana sentiu as unhas cravarem nas palmas das mãos. Sai! Mas eu acabei de chegar. Rafael sorriu, apoiando-se no balcão. E ouvi dizer que sua confeitaria não está indo tão bem. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. A ameaça pairou no ar como veneno. Mariana sentiu o coração disparar. Você não faria isso. Rafael se inclinou sorrindo. E quem vai me impedir? Você ou ele? Ele olhou para Lucas com desprezo. Ah, Lucas, você caiu tão baixo assim para vir aqui? Depois de tudo que fez? Lucas cerrou os punhos, mas ficou calado. Mariana olhou de um para o outro. Havia algo ali, algo que ela não sabia. Do que ele está falando? Perguntou ela, a voz baixa, mas firme. Lucas desviou o olhar. Rafael riu. Ele não contou, né? O coração de Mariana apertou. Contar o quê? Lucas permaneceu em silêncio. Rafael apenas sorriu. Ah, querida, você nem imagina. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. Havia algo que Lucas escondia. E Rafael sabia exatamente o que era. O que realmente aconteceu naquele tribunal? O que Lucas fez que Mariana ainda não sabia? A confeitaria estava em risco? Mariana sentiu o peito apertar. E pela primeira vez, percebeu que talvez sua dor ainda não tivesse acabado. Na verdade, ela estava apenas começando de novo. O silêncio na confeitaria era sufocante. Mariana sentia as palavras de Rafael ecoando dentro dela como um veneno se espalhando. Ele não contou, né? Ela olhou para Lucas, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa. Mas ele permanecia calado, o maxilar travado, os olhos carregando um peso que ela não conseguia entender. Se ele não tinha nada a esconder, por que não falava? Rafael riu baixo, saboreando o desconforto. Ah, Mariana, você sempre foi tão ingênua, sempre confiando nas pessoas erradas, primeiro em mim, agora nele. Ela sentiu o sangue ferver. O que você quer, Rafael? Ele ergueu as mãos, fingindo inocência. Eu? Nada. Só tô de olho. Você devia me agradecer, sabia? Se não fosse por mim, essa sua confeitaria nem existiria. Mariana cerrou os dentes. Se não fosse por você, eu ainda teria uma vida tranquila. Rafael inclinou a cabeça, sorrindo, como se achasse graça na dor dela. E mesmo assim, aqui está você. Seguindo em frente, reconstruindo tudo. Isso me faz pensar. Talvez você nunca tenha precisado de mim para nada. Mariana sentiu a raiva subir. Agora você percebe? O sorriso de Rafael sumiu por um instante. Algo em sua expressão mudou. Era sutil, mas Mariana notou. Ele odiava vê-la de pé. Talvez ele esperasse que ela nunca se recuperasse, que ficasse quebrada para sempre. Mas ali estava ela, reconstruindo sua vida sem ele. E isso o irritava. Ele não queria que ela se reerguesse. Ele queria que ela continuasse no chão. Você não devia estar tão confiante, disse ele, a voz mais sombria. Porque tudo que você construiu pode desabar num piscar de olhos. Mariana sentiu um arrepio. Isso é uma ameaça? Rafael sorriu de novo. É um aviso. Lucas, que até então ficou quieto, deu um passo à frente. Acho que você já falou demais, Rafael. O ex-marido de Mariana olhou para ele e soltou um riso seco. O advogado perfeito, sempre defendendo os clientes, né? Ou talvez tenha criado um apego por essa causa em particular? Mariana olhou para Lucas. O que ele quer dizer com isso? Lucas não respondeu de imediato. Seu olhar estava fixo em Rafael, como se travasse uma guerra silenciosa. E então, Rafael deu o golpe final. Você quer contar para ela ou eu conto? Mariana sentiu o coração disparar. Ela olhou para Lucas, esperando que ele negasse, que dissesse que Rafael estava blefando, que era tudo mentira. Mas Lucas ficou calado, e naquele momento, Mariana soube. Ele escondia algo. Lucas, ele fechou os olhos por um segundo como se buscasse coragem. Podemos conversar a sós? Rafael riu. Claro.
O advogado precisa ensaiar o discurso. Mariana respirou fundo e virou para Rafael. Sai, agora! Rafael ergueu as mãos, fingindo rendição. Já tô indo. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, olhou para Mariana uma última vez. Pensa bem em quem você confia, querida. Você já errou uma vez. E então ele se foi. O sininho tocou, e um silêncio pesado tomou conta da confeitaria. Mariana se virou para Lucas. Agora você vai me dizer o que está acontecendo? Ele passou a mão pelos cabelos, claramente em conflito. Não queria que você descobrisse assim. Descobrisse o quê? A paciência dela estava no fim. Lucas respirou fundo. Rafael me procurou de novo esses dias. Mariana sentiu um frio na barriga. O quê? Ele veio com um pedido. Mariana sentiu o coração acelerar. Que tipo de pedido? Lucas hesitou. Ele queria que eu destruísse sua reputação. O ar fugiu dos pulmões de Mariana como se ela tivesse levado um soco. O quê? Lucas olhou nos olhos dela. Rafael não quer só vencer o divórcio, ele quer te apagar. Quer que você fique sem nada, sem credibilidade, sem dignidade. Ele tem inveja de você, da sua força, de tudo que você conquistou. Mariana sentiu as mãos tremerem. E você aceitou isso? Tá aqui para me destruir de novo? É por isso que voltou? Os olhos de Lucas brilharam com algo que parecia dor. Não, eu recusei. Mariana piscou confusa. Mas você foi o advogado dele. Você destruiu meu caso. Eu perdi tudo por sua causa. Lucas passou a mão pelo rosto. Eu fiz meu trabalho, Mariana. Defendi meu cliente dentro das regras. Mas me recusei a jogar tão sujo quanto ele queria agora. Ela sentiu um nó na garganta. E por que eu deveria acreditar em você? Lucas segurou o olhar dela, intenso, carregado de algo que Mariana não sabia se queria decifrar. Porque eu nunca quis te machucar. E desde o dia que você saiu daquele tribunal, eu não parei de pensar em como ajudei a te derrubar. Mariana sentiu o peito apertar. Ela queria acreditar. Mas como confiar em alguém que causou seu pior pesadelo? Eu preciso de tempo. Lucas assentiu devagar. Eu entendo. Ele deu um passo atrás. Mas Mariana, toma cuidado. Rafael não desistiu. E com isso, ele saiu. Mariana ficou parada, olhando para a porta, sentindo um turbilhão dentro de si. Lucas estava dizendo a verdade? E se estivesse, o que Rafael planejava agora? O medo começou a crescer. Porque uma coisa era certa. Rafael ainda não tinha terminado com ela. A noite caiu sobre Salvador, mas Mariana não conseguia pregar o olho. Deitada na cama, encarava o teto, enquanto a conversa com Lucas e o confronto na confeitaria giravam em sua cabeça. Rafael queria destruir sua reputação. Lucas recusou. Se isso era verdade, então Lucas tinha um limite. Ele podia ter sido implacável no tribunal, mas não cruzou a linha que Rafael queria, porque isso a deixava tão confusa. Ela se virou na cama, frustrada. Odiava admitir. Mas uma parte dela queria acreditar em Lucas. Queria acreditar que ele sentia remorso. Mas confiar no homem que destruiu sua vida? Como? O pior era que Rafael ainda estava por aí, tramando nas sombras. E Mariana não podia ser ingênua de novo. Não dessa vez. Na manhã seguinte, Mariana chegou cedo à confeitaria, tentando se distrair com o trabalho. Tinha um pedido grande para entregar. E o cheiro de café fresco e tapioca começava a encher o ar, trazendo uma falsa sensação de calma. Mas a tranquilidade foi interrompida pelo toque do sininho. Ela olhou para cima e seu coração deu um salto. Lucas estava ali. Dessa vez, ele não usava terno. Estava com uma jaqueta leve e uma camisa azul escura, os cabelos um pouco bagunçados pelo vento úmido da cidade. Ele parecia diferente. Mais próximo. Mariana respirou fundo. Se veio tomar café, saiba que ainda não confio em você e que eu tenho muito trabalho para fazer. Vocês estão tirando minha paz.
Lucas deu um sorriso de lado. Justo. Ele caminhou até o balcão e pegou a carteira. Me vê um café. Preto, sem açúcar. Mariana arqueou uma sobrancelha, pegando uma xícara. Você não parece o tipo que gosta de café amargo. E você não parece o tipo que se deixa intimidar. Ela parou por um segundo, encarando-o. Porque não sou. Lucas a observou como se analisasse cada detalhe dela. Então me diz, por que Rafael te assusta tanto? Mariana travou. O quê? Eu sei que ele te preocupa, mas não é só isso, né? Ela apertou os lábios, desviando o olhar. Você não sabe nada do que eu passei com ele. Lucas apoiou os cotovelos no balcão, inclinando-se um pouco. Então me conta. Ela sentiu um nó na garganta. Ele estava pedindo para ela se abrir? Depois de tudo? Você acha mesmo que eu vou desabafar com o cara que ajudou Rafael a me destruir? Lucas ficou sério. Eu não ajudei Rafael, fiz meu trabalho, mas se pudesse voltar atrás, faria diferente. As palavras dele pesaram no ar. Ela queria acreditar, queria mesmo, mas confiança não vem de uma hora para outra. Mariana suspirou e empurrou a xícara de café. Isso aqui vai custar R$5. Lucas riu baixo, pegando o café. Pelo menos você ainda me atende. Mariana cruzou os braços. Não quer dizer que eu gosto de você, mas quer dizer que posso continuar tentando. Ela revirou os olhos, mas por dentro sentiu algo mudar. Talvez, pela primeira vez, estivesse vendo Lucas de outro jeito. As semanas passaram e Mariana não podia ignorar um fato. Lucas estava sempre por perto. No começo, achou que era coincidência. Depois percebeu que era de propósito. Ele aparecia para comprar café, puxava papo, ajudava quando via que ela estava atolada na confeitaria. E apesar de todas as muralhas que ela construiu, Mariana começou a perceber algo perigoso. Ela gostava da presença dele. Sentia-se mais segura com ele. Talvez porque sabia que ele conhecia a verdadeira face de Rafael. A raiva ainda existia. A mágoa ainda era real. Mas havia algo mais. Algo que ela não queria admitir. Certa noite, depois de fechar a confeitaria, Mariana decidiu caminhar até o farol da Barra. Precisava de ar, precisava organizar os pensamentos. Sabia que Rafael podia estar tramando algo, e isso a deixava inquieta. Mas no meio do caminho, sentiu um arrepio, uma sensação estranha, como se estivesse sendo seguida. Ela acelerou o passo. O vento salgado soprava contra seu rosto, e as luzes dos postes lançavam sombras tortas no calçamento. Foi quando ouviu passos. Ela parou, o coração na garganta. Olhou para trás. Rafael. Mariana sentiu o estômago embrulhar. Ele estava ali, parado na calçada oposta, encarando-a. O sorriso dele era quase casual. Mas os olhos diziam outra coisa. Tá tarde para andar sozinha, Mariana. Ela sentiu a raiva subir, tentando sufocar o medo. O que você quer? Rafael deu um passo à frente. Só vim ver como você tá. Parece que sua vida tá de vento em popa. A confeitaria, seus novos amigos. O jeito que ele disse novos amigos fez um calafrio percorrer sua espinha. Ele falava de Lucas. Não é da sua conta. Rafael riu. Ah, mas é. Porque você acha que tá ganhando esse jogo. Mas eu sempre tive as melhores cartas. Você acha que se separou de mim e vai ser feliz? Mariana sentiu o pânico crescer. O que isso significa? Rafael inclinou a cabeça. Você vai descobrir logo. E com isso, virou as costas e sumiu na noite. Mariana ficou ali por um instante e correu para casa, o coração acelerado e um mau pressentimento tomando conta. O que ele quis dizer? O que Rafael estava tramando? E pior, será que Lucas estava certo o tempo todo? O silêncio no apartamento de Mariana era ensurdecedor. Ela segurava o celular, o dedo hesitando sobre o nome de Lucas na tela. Por que estava com medo? Porque ligar para ele significava confiar.
significava acreditar que Lucas não era mais o homem do tribunal. E, de algum jeito, essa ideia não a assustava tanto quanto deveria. Seu coração ainda batia forte pelo encontro com Rafael. A ameaça velada, o jeito que ele a olhou, como se ainda tivesse controle sobre ela. Ela não queria enfrentar isso sozinha. Respirando fundo, apertou o botão de chamada. O telefone tocou 3 vezes antes de Lucas atender. Mariana? A voz dele era firme, mas trazia uma pontada de preocupação. Ela fechou os olhos por um segundo, buscando coragem. Preciso falar com você. Houve uma pausa antes de Lucas responder. Onde você está? Em casa. Posso ir aí? Mariana hesitou, mas no fundo já sabia a resposta. Pode. Minutos depois, Lucas estava na porta do apartamento dela. Mariana abriu e deu um passo para o lado, deixando-o entrar. Clara, que estava no sofá, ergueu as sobrancelhas ao vê-lo chegar tão rápido. Mariana, o que aconteceu? Ele apareceu de novo, né? Mariana assentiu, sentando-se. Lucas ficou sério. Me conta tudo. Como foi? Mariana relatou cada detalhe, o jeito que Rafael surgiu do nada, as palavras, o tom ameaçador, a insinuação de que ainda tinha as melhores cartas. Lucas ouviu em silêncio, os punhos cerrados. Quando ela terminou, ele passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Isso não pode continuar assim. Mariana olhou para ele. O que eu faço? Você precisa denunciar. Pedir uma medida protetiva. Rafael não pode mais se aproximar de você. Mariana hesitou. Você acha que isso vai mesmo parar ele? Lucas segurou o olhar dela. Se ele desrespeitar a ordem, pode ser preso. Isso mostra que ele não manda mais em você. Ela sentiu um alívio tímido. Você pode me ajudar com isso? Lucas assentiu sem hesitar. Vou cuidar de tudo. Mariana soltou um suspiro, como se tivesse segurado o ar por tempo demais. Pela primeira vez, sentiu que tinha alguém do seu lado. Clara sorriu de leve. Bom, se o advogado está falando que pode ajudar, acho que você pode confiar. Ela olhou o relógio e se levantou. Tô indo. Qualquer coisa me liga, tá? Mariana assentiu, e Clara lançou um último olhar para Lucas antes de sair. Agora estavam sozinhos. Por algum motivo, Mariana sentiu o coração acelerar. Lucas apoiou os cotovelos nos joelhos e passou a mão pelo rosto. Sabe, já lidei com muita gente como Rafael. Homens que acham que podem tudo, mas no final, todos caem. Mariana notou o tom sério dele. Parece que você fala por experiência. Ele deu um riso baixo. Eu venho de um lugar onde ninguém tem nada. Cresci na Cidade Baixa, onde as pessoas lutavam para comer. Mariana não esperava essa resposta. Lucas continuou. Minha mãe era costureira e faxineira. Meu pai sumiu quando eu era moleque. Aprendi cedo que para sair de lá, eu tinha que ralar muito. Os olhos de Mariana suavizaram. Então foi por isso que virou advogado? Ele assentiu. No começo, eu queria status, dinheiro, queria ser o melhor, aceitava qualquer caso que me desse visibilidade. Mariana ficou quieta. Ela via a ambição que Lucas teve, a mesma que a destruiu no tribunal. Ele respirou fundo antes de continuar. Mas naquele dia, no tribunal, quando vi você perder tudo, algo mudou em mim. Mariana sentiu um arrepio. O que mudou? Lucas encontrou seu olhar. Percebi que pela primeira vez eu estava do lado errado. A confissão pairou no ar. Mariana não esperava isso. Ele abaixou a cabeça por um instante antes de falar de novo. Desde então, decidi não pegar mais casos que ferissem pessoas que não merecem. Mudei minha carreira, escolhi melhor meus clientes. Ele olhou para Mariana com sinceridade. Foi por isso que quis me aproximar. Precisava pedir desculpas, ainda mais depois que Rafael me procurou de novo. Eu sabia que ele ia tentar algo contra você, e eu não podia deixar. Ela ficou sem palavras. Havia verdade nos olhos dele. Ela sabia que ele falava a verdade, e naquele momento algo dentro dela mudou.
O silêncio entre eles não era desconfortável, era carregado de algo novo, algo que Mariana não sabia nomear. Lucas desviou o olhar por um segundo, como se quisesse dizer mais, mas se contivesse. Ela sentiu o jeito que ele a olhava, como se estivesse completamente encantado. E de algum jeito, Mariana sentiu o mesmo. Uma faísca, uma conexão que ela nunca imaginou possível. Lucas limpou a garganta. Acho que é melhor eu ir. Mariana assentiu, mas não se mexeu. Ele se levantou, mas hesitou. Se precisar de algo, me liga. Ela não sabia por quê, mas sorriu. Obrigada, Lucas. Ele assentiu, deu um último olhar e saiu. Mariana ficou ali, sentindo o coração disparado. Ela sabia que Lucas estava interessado nela, mas, mesmo confiando agora, ainda havia medo. Medo de Rafael, medo do que ele podia fazer. Acima de tudo, medo de se machucar de novo. Ela suspirou, tentando afastar esses pensamentos. Mas uma coisa era certa. Lucas Mendes já não era mais o inimigo, e isso mudava tudo. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Mariana ainda estava tensa, esperando o próximo golpe de Rafael, mas com a medida protetiva veio um alívio inesperado. Ele sumiu. Clara trouxe a notícia. Parece que ele teve que viajar, problemas de família. Ela deu de ombros, tomando um gole de café. Os pais dele moram no interior e acho que alguém está doente. Ele nem está na cidade. Mariana piscou, surpresa. Sério? Clara assentiu com um meio sorriso. Sim, e sabe o que isso significa, né? Que você pode respirar um pouco. Mariana soltou um suspiro de alívio. Depois de tanto tempo lidando com as ameaças e olhares de Rafael, parecia que ela tinha uma chance de se reerguer em paz. E agora havia outra pessoa que a fazia sentir esperança. Lucas. Desde a conversa no apartamento, Lucas passou a frequentar a Doce Maré todos os dias. No começo, vinha só para pegar um café ou trocar algumas palavras enquanto Mariana trabalhava. Mas com o tempo, a presença dele virou algo constante e essencial. Mariana se pegava esperando por ele, sentindo um calor no peito quando ele sorria, sempre com aquele olhar que parecia enxergá-la de verdade. Ele ajudava quando podia, carregando caixas, consertando a máquina de café ou até servindo clientes nos dias cheios. Cada gesto reforçava o que ela já começava a admitir. Lucas não era mais o homem do tribunal. Ele era outra pessoa agora, e ela gostava dessa pessoa. Numa tarde tranquila, Lucas estava encostado no balcão, observando Mariana decorar um bolo de coco. Ele parecia à vontade, quase como se pertencesse ali. Sabe, isso tá ficando perigoso para mim, brincou ele sorrindo. Mariana arqueou uma sobrancelha. Ah, é? Por quê? Porque já provei todos os seus doces. Ele olhou para a vitrine, fingindo preocupação. Daqui a pouco não passo mais pela porta. Ela riu e o som encheu o ambiente, leve e solto. Então vai ter que correr na orla. Lucas deu um sorriso torto, os olhos brilhando. Quem sabe você não vira minha parceira de corrida? Mariana balançou a cabeça, divertida. Além de confeiteira, agora atleta, tô fora. Os dois riram, e por um momento, Mariana percebeu o quão natural era estar com ele. Quão fácil era se abrir, se sentir leve. Como se as barreiras entre eles estivessem caindo uma a uma. Mas havia algo mais no olhar dele hoje. Algo que parecia não querer mais se esconder. Lucas se inclinou um pouco no balcão, os olhos fixos nos dela. Sabe, Mariana, eu não venho aqui só pelo café. O sorriso dela hesitou e o ar ficou mais denso. Então por que vem? Perguntou, a voz mais baixa, mais cautelosa. Ele não desviou o olhar. Porque eu gosto de você. As palavras foram diretas e atingiram Mariana como uma onda quente. Seu coração disparou e ela sentiu o rosto corar. Lucas, eu sei que demorei para perceber. Ele continuou, interrompendo-a com suavidade.
Mas desde que te conheci de verdade, não consigo parar de pensar em como você é forte, em como você reconstruiu tudo quando parecia impossível. Mariana ficou sem palavras. Era isso que ele via nela? Lucas se endireitou, como se esperasse um não. Eu entendo se você não sentir o mesmo. Sei que o que fiz no tribunal não tem perdão. Não. Mariana balançou a cabeça, as palavras saindo antes que ela pensasse. Não é isso. Então o que é? Ele se aproximou, a voz suave. Ela fechou os olhos por um instante, buscando as palavras. É que... Ela respirou fundo. Eu tenho medo, Lucas. Medo de tudo isso. Medo de me machucar de novo. Ele assentiu, compreensivo. Eu não vou te machucar, Mariana. Havia tanta verdade na voz dele que Mariana quase acreditou. Quase. Mas as cicatrizes do passado ainda estavam lá. Eu sei que você não quer, Lucas, mas eu preciso de tempo. Ele deu um passo atrás, respeitando o espaço dela, mas com um brilho de esperança nos olhos. Tudo bem, eu espero. Mariana sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Talvez ela não estivesse pronta para mergulhar de cabeça, mas, pela primeira vez, em muito tempo, sentia que podia dar um passo adiante. O tempo passou, e a presença de Lucas virou parte da rotina de Mariana. Ele aparecia na Doce Maré todos os dias, sempre com um sorriso, sempre pronto para ajudar, e a cada dia as conversas ficavam mais longas, mais próximas. Numa tarde, enquanto organizavam a loja, Lucas veio com uma ideia maluca. Você precisa de um dia de folga, disse como se fosse óbvio. Mariana deu um sorriso irônico. Folga? Não sei o que é isso desde que abri esse lugar. Exatamente por isso. Ele cruzou os braços, decidido. Amanhã a gente fecha mais cedo e vamos fazer algo diferente. Ela arregalou os olhos. Fechar mais cedo? Você sabe quantos clientes a gente perde? Lucas riu. Uns cafés e brigadeiros a menos não vão te quebrar, Mariana. Confia em mim. E de algum jeito, ela confiou. No dia seguinte, ao pôr do sol, eles fecharam a Doce Maré antes e foram ao dique do Tororó. Lucas levou uma cesta com acarajé e suco de umbu e os dois passaram a noite conversando, rindo, e pela primeira vez em muito tempo, Mariana se sentiu livre. Livre de Rafael, livre do passado, livre do medo que sempre carregou. Lucas contava histórias da infância, de como era crescer, vendo a mãe lutar na Cidade Baixa. Mariana ouvia, absorvendo cada detalhe, sentindo que finalmente conhecia a pessoa por trás do advogado. E enquanto as luzes do dique brilhavam ao fundo, ela percebeu algo que a surpreendeu. Queria Lucas ao seu lado. Naquela noite, quando ele a acompanhou até em casa, Mariana sentiu algo mudar dentro dela. Algo que a fazia querer acreditar, se abrir. Lucas parou na frente do prédio, hesitando. Mariana, eu não quero te apressar, mas... Lucas... Ele se calou, e ela deu um passo à frente, olhando-o com uma intensidade que nem ela sabia que tinha. Eu confio em você. E antes que ele pudesse dizer mais, Mariana o puxou e o beijou. Foi um beijo cheio de emoções guardadas, de medo e esperança. E a cada segundo, Mariana sentia as barreiras entre eles desmoronarem. Quando se afastaram, Lucas sorria, um sorriso largo, genuíno, como se fosse o homem mais feliz do mundo. Esse é o melhor café que já tomei, sussurrou, fazendo Mariana rir. E pela primeira vez, ela não se sentiu sozinha. Lucas Mendes não era o homem do tribunal. Era o homem que ajudaria a curar suas cicatrizes. Os dias seguintes foram diferentes para Mariana. Ela sentia a mudança em tudo. O café parecia mais quente, as manhãs mais leves. E tudo isso tinha um motivo. Lucas. Ele estava lá. Todo dia ao lado dela, com um sorriso discreto e um olhar que dizia mais do que palavras. Desde o beijo, algo entre eles mudou. Não colocaram rótulos, não tiveram conversas longas sobre o que eram. Mas havia uma certeza silenciosa.
um entendimento entre os dois. E Mariana percebeu que, depois de tanto tempo vivendo com medo, pela primeira vez, se sentia segura. Numa tarde, enquanto organizava pedidos na confeitaria, Lucas entrou como sempre, mas dessa vez trazia algo na mão. Um envelope. Mariana olhou, curiosa. O que é isso? Lucas colocou o envelope no balcão, com aquele brilho intenso nos olhos. A resposta que você queria. Ela pegou o envelope e abriu com as mãos trêmulas. Dentro, um documento oficial. Uma medida protetiva. A ordem de restrição contra Rafael foi aprovada. Mariana sentiu o ar escapar dos pulmões. Isso significa que se ele te procurar, pode ser preso. Lucas respondeu, firme. Mariana piscou, sentindo um alívio imenso. Eu nem sei o que dizer. Lucas deu um sorriso torto. Diz que agora pode viver sem olhar para trás. Ela riu, um riso leve, quase surpreso. Porque pela primeira vez isso parecia possível. Aquela noite foi diferente. Mariana fechou a confeitaria mais cedo e convidou Lucas para jantar no apartamento dela. Foi algo simples. Uma moqueca que ela preparou, um vinho que ele trouxe, um clima mais íntimo que qualquer restaurante chique. E, no meio da conversa, Lucas olhou para ela de um jeito diferente. Você percebe o quanto mudou? Mariana piscou, surpresa. Como assim? Quando te vi pela primeira vez, você estava destruída. Mas agora, você é a mulher mais forte que conheço. Mariana sentiu algo quente no peito. Nunca imaginou ouvir isso dele. E mais, ela acreditou. Horas depois, quando ele se despediu na porta, Lucas hesitou antes de ir. Mariana, ela ergueu o olhar, o coração acelerando. Ele passou a mão pelos cabelos, como se buscasse coragem. Quero ficar com você. Quero construir algo juntos, mas só se você estiver pronta. Ela engoliu em seco. As palavras dele eram tudo que ela precisava ouvir. Sem pressão, sem cobrança. Apenas ele, ali, esperando por ela. Mariana respirou fundo e pela primeira vez em muito tempo não sentiu medo. Deu um passo à frente e segurou a mão dele. Eu tô pronta, Lucas. O sorriso que se formou no rosto dele foi a coisa mais linda que ela já viu. E naquele momento, Mariana soube. O passado não tinha mais poder sobre ela. Seu futuro começava ali. E pela primeira vez, ela estava exatamente onde deveria estar. Nos braços de Lucas Mendes. Fim. E aí, gostou da história? Se você assistiu até aqui e se emocionou com essa jornada de superação e amor, coloca um emoji de coração aqui nos comentários. Assim, eu vou saber que você acompanhou tudo até o final e adorou a história. E claro, vou deixar um coração para você. Agora não sai do canal. O vídeo que está aparecendo na tela é tão emocionante quanto esse. Tenho certeza que você vai amar. Assiste lá e me conta o que achou.